Saudações, alunos de primeiro ano! E aí, como é que vocês estão nessa pandemia, nessa quarentena, estudando em casa? Espero que vocês estejam estudando bastante, fazendo todos os exercícios dos assuntos anteriores que nós vimos. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre forças em trajetórias curvilíneas, ou seja, nós vamos continuar aplicando as leis de Newton. Mais especificamente aqui, nós vamos aplicar com mais ênfase a segunda lei de Newton. Então, vamos lá, vamos iniciar. Beleza? Então, primeiro vamos conceituar o que é a força centrípeta. Lá nas nossas aulas de movimento circular e lá nas nossas aulas de vetores, nós calculamos a aceleração centrípeta e definimos a aceleração centrípeta como sendo uma aceleração presente em qualquer trajetória circular ou curvilínea. Então, se eu tenho uma aceleração centrípeta, lembre-se que pela segunda lei de Newton, força é igual a massa vezes a aceleração. Então, se eu tenho uma aceleração que é centrípeta, obviamente eu vou ter uma força associada a ela que vai ser uma força centrípeta. Então, vamos lá ver quais são as características dessa força. A força centrípeta está presente em qualquer movimento curvilíneo, ou seja, em qualquer movimento circular ou um movimento em que a partícula contorne uma curva. Então, teve curva, teve um movimento circular, tem uma força centrípeta associada a esse movimento. E lembre-se sempre que essa força, assim como a aceleração, ela vai ser a responsável por manter o móvel na trajetória curvilínea ou na trajetória circular, beleza? Então, ela puxa os corpos para o centro da trajetória, então a minha força centrípeta sempre vai puxar os corpos em direção ao centro para que eles consigam contornar a curva. Ela é uma força resultante, ou seja, ela é uma força que vai ser a soma total de todas as forças atuantes ali no corpo, naquela direção que a gente está estudando, tá? E ela não existe por si só. Como assim, professor? A força centrípeta não existe por si só. Sim, porque ela é uma força que ela deriva de outras forças. Como ela é uma força resultante, ela sempre vai ser representada por outras forças. A minha força centrípeta vai ser sempre análoga de uma força existente, que é a força que mantém o corpo na trajetória curva. Nós vamos ver agora dois exemplos. O primeiro deles é um carro contornando uma curva. Simples. O que é que faz com que o carro continue contornando essa curva? A força de atrito. Porque sem atrito no pneu asfalto, no pneu estrada, não vai ter condições de o carro contornar essa curva. Qual é a tendência? Tendência é ele sair pela tangente, ou seja, ele ser expulso aqui dessa curva de modo tangencial à própria curva. Então, para garantir que ele contorne essa curva de maneira eficaz, há uma força de atrito aqui apontando para o centro da trajetória, aqui numa visão geral, né? Uma vista alta aqui da minha curva, e aqui na vista frontal do veículo. Então, tem uma força de atrito pneu asfalto, pneu estrada, que ele vai estar apontando aqui em direção ao centro da trajetória. E nesse caso aqui, a minha força centrípeta vai corresponder à minha força de atrito. Então, no caso aqui, eu posso dizer que essa força de atrito que está atuando aqui nos pneus do carro é igual à minha força centrípeta. Então, ela não existe por si só dessa maneira. Ela sempre vai tomar o lugar de uma força que mantém o corpo numa trajetória circular. Um outro exemplo que nós podemos ver é a questão da Lua. A Lua orbita a Terra e numa trajetória aproximadamente circular, né, nós vamos ver lá na gravitação universal como se dá a trajetória de movimento dos astros, dos planetas, dos corpos celestes. E aí o que mantém a Lua orbitando essa trajetória ao redor da Terra, essa trajetória curvilínea, é uma força gravitacional, uma força de atração entre corpos. Nós vamos ver que tipo de força é essa mais à frente. Então, nesse caso, a minha força gravitacional, que é a força que mantém a Lua orbitando a Terra, ela coincide com a força centrípeta, ou seja, a força centrípeta, nesse caso, toma a forma de força gravitacional. Ela não existe por si só, ela pega a forma das outras forças que estão atuando naquele corpo de modo a manter a trajetória curvilínea ou circular de um corpo. Então, conceituado força centrípeta, como é que nós calculamos a força centrípeta?
Nós calculamos a força centrípeta pela segunda lei de Newton. Então lembre-se que pela segunda lei de Newton, a força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Desse modo, a minha força centrípeta, como ela é uma força do tipo resultante, ela vai ser igual ao produto da massa vezes a aceleração centrípeta. E nós calculamos a aceleração centrípeta nas aulas anteriores. Como é que nós calculamos a aceleração centrípeta? Nós calculamos a aceleração centrípeta de duas formas, pessoal. Dessa maneira aqui, a aceleração centrípeta como sendo v ao quadrado, ou seja, o módulo da velocidade ao quadrado, dividido pelo raio da trajetória, ou nós calculamos, quando nós estudamos o movimento circular, o módulo da aceleração centrípeta é o módulo da velocidade angular ômega elevado ao quadrado, multiplicado pelo raio da trajetória. Então o raio vai estar presente independente do tipo, da forma como nós calculamos a aceleração centrípeta. Então, substituindo aqui a aceleração centrípeta por essas duas situações, eu posso ter assim, que a minha força centrípeta é igual ao produto da massa, que multiplica o módulo da velocidade ao quadrado dividido pelo raio, ou a minha força centrípeta pode ser calculado também como sendo o módulo da minha velocidade angular ao quadrado multiplicado pelo raio da trajetória. Então vocês têm agora ferramentas para calcular a força centrípeta de duas maneiras, como o módulo da velocidade linear ao quadrado pelo raio, na primeira maneira, e na segunda maneira, o módulo da velocidade angular ao quadrado multiplicado pelo raio. Então está conceituado aí o que é uma força centrípeta, uma força que mantém os corpos na direção, que mantém os corpos na trajetória, ou seja, na trajetória curvilínea, e ela é sempre uma força resultante e ela assume a forma de outras forças para dar a resultante desse movimento. Fechou? Então vamos agora aplicar a nossa força centrípeta. Então vamos aplicar em duas situações. A primeira situação aqui é quando um carro, por exemplo, sobe uma lombada, né? Ele sobe um cume, por exemplo, e aí ele vai fazer um movimento curvilíneo. Esse cume ou essa lombada vai ter um raio de trajetória e aí nós podemos aplicar aqui a questão da força resultante, né? Então eu tenho uma força normal para cima, contato carro-asfalto, carro-estrada, tem uma força-peso para baixo que puxa todos os corpos existentes na superfície terrestre em direção ao centro da Terra. Então como é que eu calculo essa força resultante? Essa força resultante vai ser igual ao peso aqui menos a normal, né? Se eu considero que para baixo é positivo, minha força resultante é para baixo, é uma força do tipo centrípeta no caso aqui, né? Porque está deixando o móvel aqui contornar a trajetória, sendo possível o contorno dessa trajetória, e eu tenho uma normal para cima. Então se eu considero que para baixo é positivo e aqui para cima é negativo, a minha força resultante é a soma dessas duas forças. Lembrando que uma força resultante é a soma de todas as forças atuantes no corpo. Nesse caso, eu peguei aqui na vertical. Estou calculando a força resultante na vertical. Isso quer dizer que, nesse caso, a força centrípeta é igual ao peso menos a normal. Significa que, se eu isolar aqui a normal, vai ser igual a força centrípeta menos o peso, né? Então eu pego o peso, eu mudei de lado, então aqui fica negativo. Como eu mudei de lado, multiplico aqui por menos 1, multiplicando por menos 1, eu chego à conclusão de que a normal é igual ao peso menos a força centrípeta. Isso para essa situação. Lembrando que a força centrípeta depende da velocidade do carro e do raio da trajetória. Isso significa que quanto maior for a velocidade desse carro em módulo, isso quer dizer que a força centrípeta para manter o carro nessa trajetória curvilínea tem que ser cada vez maior conforme a velocidade do carro aumenta. Então vai chegar o momento em que essa força centrípeta não vai poder aumentar mais e aí, nesse caso, a normal vai ser aproximadamente nula. A gente pode pensar que na iminência dele se desprender do solo, se desprender do asfalto, dos pneus pararem de tocar o asfalto, ali na iminência minha força normal é nula.
Isso significa que nessa iminência, a força normal sendo nula, a força centrípeta vai ser igual à força peso, não é? E a segunda situação em que eu posso aplicar a força centrípeta aos corpos é quando o carro passa por uma depressão. E aí essa depressão, a trajetória curvilínea, eu tenho um raio de trajetória aqui e eu posso novamente aplicar a minha força resultante. E aí mais uma vez eu posso considerar aqui para cima, na orientação do raio da trajetória, sendo positivo, posso considerar aqui para baixo sendo negativo. Então a minha força resultante vai ser a soma da normal menos o peso. E aí nesse caso a minha força centrípeta, que é a força resultante, vai ser igual a normal menos o peso. E aí eu posso mais uma vez calcular a força normal aqui, se eu quiser isolar o N. Então nesse caso a força normal seria igual à força centrípeta somado com o peso. Então eu vou ter uma força de contato muito maior quando o carro passa por uma depressão, por um vale, por exemplo, do que quando ele sobe um quebra-mola, por exemplo, ou qualquer coisa que tenha um certo aclive, que tenha uma certa curvatura. Então, desses dois modos, nós fizemos a aplicação da nossa força centrípeta nos corpos. E para a gente fechar a aula de hoje, vamos só falar aqui de mais uma força que existe em trajetórias curvilíneas. Que força é essa? A força tangencial, pessoal. Porque se eu tenho um módulo de velocidade variando, ou seja, se o valor da minha velocidade varia com o tempo, eu possuo uma aceleração tangencial. Se recordam lá de quando nós estudamos movimento circular, de quando nós estudamos vetores? Então, se eu tenho aqui um carro percorrendo uma trajetória curvilínea, ou uma partícula qualquer, e se eu tenho uma variação no módulo da velocidade, eu vou ter uma força tangencial. Como é uma curva, não deixa de existir a força centrípeta. Se eu quiser a força resultante dessas duas forças, eu posso calcular aqui, ó, força resultante ao quadrado igual a força centrípeta ao quadrado mais a força tangencial ao quadrado. Claro que tudo isso é em módulo. Veja que não tem a notação de vetor. Por que isso? Porque aqui nós podemos formar exatamente um triângulo retângulo entre força tangencial, força centrípeta e a força resultante dessas duas forças. Triângulo é retângulo aqui, posso usar o teorema de Pitágoras para calcular o módulo. E como é que eu calculo essa força tangencial? A força tangencial vai depender de quem, pessoal? Acertou quem pensou? Aceleração tangencial. Então, pela segunda lei de Newton, força é igual ao produto da massa vezes a aceleração. Dessa forma, a força tangencial vai ser igual ao produto da massa vezes a aceleração tangencial. Mas essa força tangencial só existirá se eu tiver uma variação no módulo da velocidade. Porque lembre-se, quem varia o módulo da velocidade, e em alguns casos o sentido do vetor velocidade, é a nossa aceleração tangencial. Então, se eu tenho um módulo constante de velocidade, eu não vou alterar nem o sentido, nem vou alterar o seu valor modular. Isso significa que eu não vou ter uma força tangencial. Mas caso eu tenha uma força tangencial, é porque existe ali uma aceleração tangencial diferente de zero. E é isso, pessoal. Encerramos por aqui a aula dessa semana. E aí, na próxima semana, nós voltamos com novos conteúdos. Então, estudem, foco, revejam as aulas, façam os exercícios necessários e até a próxima. Valeu, pessoal!